Olá, alunos do sexto ano, estamos começando agora a nossa primeira videoaula do quarto bimestre. E a gente vai falar sobre dinâmica natural do clima e as ações humanas e as formações vegetais e biodiversidade. Ou seja, no quarto bimestre a gente vai falar sobre clima e vegetação. Então o objetivo é compreender os climas existentes no planeta, além dos fatores que influenciam, percebendo como que as atividades humanas são afetadas por esses climas, além da importância das principais formações vegetais do planeta para as sociedades e para o equilíbrio ambiental global. Então a gente vai começar falando de tempo e clima para poder falar daí dos climas no planeta. Tempo atmosférico. As condições do tempo mudam constantemente, podendo fazer calor pela manhã, esfriar à tarde e chover à noite. Quando afirmamos que o dia está chuvoso, quente ou frio, estamos referindo ao tempo atmosférico. Então, o tempo atmosférico é o estado momentâneo da atmosfera naquele momento. Então, se eu falo que está chovendo, eu estou falando do tempo atmosférico. Se eu falo que está quente, se está frio, né? Calor, se está muito úmido, se está pouco úmido, se está seco, eu estou falando do tempo atmosférico. Então, o tempo atmosférico é um conjunto de condições de temperatura, umidade e ventos que ocorrem em um curto período de tempo, como um dia, uma semana ou um mês. Então, o tempo atmosférico é, num curto período de tempo, as características da atmosfera em determinado lugar durante esse período analisado. O tempo atmosférico é parte importante de nossas vidas, nos ajudando a definir o melhor momento para realizar determinadas atividades, como brincar ao ar livre, ir à praia, plantar sementes, colher frutos e legumes. O tempo atmosférico também influencia a navegação de barcos e os aviões, entre outras atividades econômicas importantes para o ser humano. Para saber se está frio ou calor, se irá chover ou não, ou se o dia ficará nublado ou com predomínio do sol, as pessoas costumam consultar a previsão do tempo, que é divulgada diariamente em jornais, revistas, internet e telejornais. A previsão do tempo é o que a gente chama de previsão meteorológica, aquela previsão feita pelos cientistas através de imagens de satélites para saber a previsão do tempo nos próximos dias ou nas próximas semanas. E assim eu consigo ter mais ou menos a previsão se daqui a uma semana vai chover ou não, se daqui a uma semana vai chegar uma onda de frio ou uma onda de calor e assim sucessivamente. Já o clima é diferente do tempo atmosférico. O clima está relacionado às mudanças de tempo atmosférico durante um longo período, geralmente a partir de estudos e observações de pelo menos 30 anos seguidos. No decorrer desse tempo são analisadas variações de temperatura, umidade, ventos e precipitação, que é a chuva. E no nosso planeta existem vários tipos de clima, como os climas quentes, em que as médias de temperatura são elevadas ao longo do ano, e os climas frios, que as médias são baixas e há a ocorrência de neve, por exemplo. Quanto à umidade, em determinados climas o ar é mais úmido que outros, com maior ocorrência de chuvas. Então, o clima é um período longo de tempo, geralmente acima de 30 anos, onde a análise mês a mês durante um ano, nesse período longo, eu consigo caracterizar, né, as condições climáticas daquela região. Então, o tempo atmosférico ele é no espaço de tempo curto, né, com aquela previsão de dias e semanas, onde eu analiso o estado momentâneo ali. Já o clima é um período mais longo, onde sucessivas análises do tempo atmosférico ao longo de um período geralmente acima de 30 anos eu consigo caracterizar o clima. Por isso que no Brasil, janeiro é mais quente e chove mais, e julho é mais frio e chove menos, porque aí eu estou falando do clima e não do tempo atmosférico. Então, quando eu falo do tempo, eu estou falando aí uma região aqui na foto 1 de muito calor com sol, os prédios aí, uma região aqui na foto 2 muito frio, com neve cobrindo os carros, as ruas aí. Para compreender o tempo atmosférico e o clima, a gente tem que analisar os movimentos da Terra. O Sol emite energia de forma contínua para o nosso planeta, para a Terra, e por conta do seu formato esférico, seu eixo de rotação inclinado e dos movimentos que realiza, a energia do solar que o planeta recebe não é distribuída de forma homogênea. Os movimentos de rotação e translação da Terra influenciam essa distribuição e, consequentemente, as mudanças no tempo atmosférico e nos tipos de clima que existem no nosso planeta. A distribuição desigual de energia solar influencia temperaturas, ventos, chuvas e os demais elementos climáticos. Então a gente vai falar do movimento de rotação e do movimento de translação. O movimento de rotação é um movimento que a Terra realiza em torno do seu próprio eixo, levando 24 horas e resulta na sucessão de dias e noites, com uma parte do planeta, uma face do planeta recebendo os raios do Sol, enquanto a outra permanece escura. Isso influencia as condições atmosféricas e o clima terrestre.
Então, o movimento de rotação, quando a Terra gira em torno do próprio eixo, ele acontece devido à energia acumulada no interior do planeta, que não conseguir sair ali, faz que aconteça um movimento centrífugo empurrando toda a massa de Terra girando em torno desse eixo. Né? E aí a Terra é levemente inclinada, cerca de 24 graus de inclinação, fazendo com que, devido à exclamação do movimento de rotação, a gente tenha diferenças dos dias e da noite ao longo do ano também, junto com o movimento de translação. Esse movimento de rotação acontece a cerca de 1.600 km por hora, que é a velocidade que a Terra gira. Né? Mas a gente não sente devido à gravidade. Ou coisas aí mais avançadas aqui para vocês. O sexto ano ainda não é o momento. Já o movimento de translação é o movimento que a Terra realiza em torno do Sol, levando 365 dias, que a gente convenciona chamar de um ano. Durante essa trajetória, as extremidades do seu eixo apontam ora em direção ao Sol, ora em direção contrária ao Sol, fazendo que a incidência dos raios solares sobre os hemisférios varie em cada período do ano, ou seja, em cada estação do ano. Então é o seguinte, ó, aqui a gente tem o planeta, né, que tem uma inclinação de 24 graus, ele gira de leste para oeste, sentido movimento de rotação, e aí uma face do planeta fica voltada para os raios solares, outra face não. Então é esse esquema basicamente. Já a translação é o movimento que a Terra realiza em torno do Sol, só que é em formato elíptico, ou seja, tem momentos que a Terra está mais próxima do Sol, tem momentos que a Terra está mais longe do Sol. Por exemplo, junho, a extremidade sul do eixo da Terra está inclinada para longe do Sol. No hemisfério sul, ocorre o espalhamento dos raios solares e os dias são mais curtos. Ou seja, devido a essa diferença, enquanto no hemisfério sul é uma estação do ano, no hemisfério norte é outro, devido a essa incidência de raios solares por causa do eixo de inclinação da Terra. Por isso que em junho e julho é inverno no hemisfério sul, porque devido à inclinação a gente recebe menos raios solares. E no hemisfério norte é verão, porque devido à inclinação o hemisfério norte recebe mais raios solares. Aqui nesse esquema aqui, por exemplo, está dando para ver, o norte recebe mais raios solares e o sul aqui recebe menos raios solares. Em dezembro, a extremidade sul do eixo da Terra está voltada para o Sol. Os raios solares atingem diretamente o hemisfério sul e os dias são mais longos. Então, em dezembro, no hemisfério sul é verão, que a gente recebe maior quantidade de raios solares, e no hemisfério norte é inverno. Por isso que tem essa diferença aí. Já março e setembro, os extremos do eixo da Terra não estão inclinados em direção ao Sol, os raios solares atingem os dois hemisférios de forma semelhante. Em um hemisfério é o início do outono e no outro é o início da primavera. Por isso tem essa diferença aí. Agora a gente vai analisar os fatores do clima. Para entender por que existem semelhanças e diferenças entre os climas de diversos lugares do mundo e do Brasil, devemos conhecer os fatores do clima, que interferem na temperatura, na umidade e nos demais elementos climáticos. Latitude. Apesar do Sol emitir sempre a mesma quantidade de energia, a intensidade dos raios solares recebida pela Terra depende do ângulo formado entre a superfície terrestre e os raios solares. A gente viu isso no movimento de translação. Nas áreas de latitude mais baixas, próximo à linha do Equador e entre os trópicos de Câncer e Capricórnio, os raios solares atingem a superfície da Terra mais diretamente. Por isso, as temperaturas médias em geral são mais altas. Em direção aos polos, os raios solares atingem a superfície da Terra de maneira cada vez mais inclinada, fazendo com que o calor do Sol espalhe para uma área bem maior. Em razão disso, as estações do ano são bem marcadas nas médias latitudes, entre trópico de Câncer e trópico de Capricórnio e os círculos polares. E as temperaturas médias são mais baixas nas altas latitudes, próximo aos polos, fazendo a temperatura diminuir conforme a latitude aumenta, né? Da linha do Equador até 90 graus polo sul, 90 graus polo norte. A latitude também influencia as precipitações, pois nas latitudes mais baixas, com temperaturas mais elevadas, o processo de evaporação é mais intenso do que nas médias e altas latitudes, favorecendo a formação de chuvas. Então, mais próximo à linha do Equador, maior quantidade de chuvas essa região recebe. Então, aqui a gente tem um modelo esquemático aí, ó, para você visualizar como os raios atingem. Lembre-se que o nosso planeta não tem essas dimensões, né? A proporção de cores de raios solares são formas de flecha aí. Então você tem aqui, né? Aqui, ó, você pode ver que a incidência de raio solar, ele é mais incisiva. Cada vez que você vai descendo em relação ao Polo Sul ou subindo em relação ao Polo Norte, né? Você vai tendo aí raio solar mais longe, se espalhando para uma área maior, fazendo com que as temperaturas médias anuais sejam menores. Com isso, formam-se as zonas térmicas, que são as diferenças da Terra em razão do aquecimento, podendo ser dividido em três partes. A zona tropical corresponde às baixas latitudes, onde as temperaturas médias anuais são elevadas com grande concentração de umidade do ar. A zona temperada corresponde às médias latitudes, onde as temperaturas médias anuais não são elevadas, como na zona tropical,
e as estações do ano são bem definidas, podendo ocorrer neve no inverno. A zona polar, que corresponde às altas latitudes, onde as temperaturas são baixas durante o ano todo, com precipitação de neve, por exemplo. Aqui a gente tem as zonas térmicas, né? O que está de mais escuro aqui entre o Trópico de Capricórnio e o Trópico de Câncer, próximo ali do Equador. Temos as zonas temperadas aqui de laranja, mais clarinho, né? Entre o Trópico de Capricórnio e o Círculo Polar Ártico, o Trópico de Câncer e o Círculo Polar Antártico, o Círculo Polar Ártico, e o branquinho, que são já as zonas polares, mostrando aí. Maritimidade e continentalidade, outro fator climático. Existem áreas da superfície terrestre que estão próximas aos oceanos e outras que estão distantes, no interior do continente, e essa localização influencia o clima. As águas oceânicas, elas aquecem e resfriam-se mais lentamente que as terras continentais. Por isso, nas áreas próximas aos oceanos, a maritimidade, as temperaturas não têm grande variação entre o dia e a noite, apresentando também maiores índices de umidade e precipitação por causa da evaporação dos oceanos. Quanto mais próximo ao litoral, menor é a variação de temperatura, maior a incidência de chuva. Nas áreas afastadas dos oceanos, a continentalidade, a superfície terrestre aquece-se mais rapidamente durante o dia e resfria-se rapidamente durante a noite, fazendo com que as temperaturas durante o dia e durante a noite tenham maior variação, apresentando índices mais baixos de umidade e precipitação. Aí temos também a altitude, outro fator climático. Influencia a temperatura, pois quando a temperatura do ar diminui, com o aumento da altitude da superfície terrestre. Em média, diminui-se meio grau a cada 100 metros de altitude. Isso ocorre porque quanto maior a altitude, mais rarefeito o ar se torna, ocorrendo menor retenção de calor e, portanto, menores temperaturas. Áreas localizadas em latitudes semelhantes podem, portanto, apresentar temperaturas bem diferentes de acordo com as diferenças de altitude. Já o relevo, diferente da altitude, a gente falando do relevo somente, ele interfere nas massas de ar e nos ventos, pois pode facilitar ou dificultar a circulação de ar na atmosfera. Em geral, as planícies facilitam a entrada de massas de ar e as cadeias montanhosas e os planaltos dificultam essa entrada. Então aqui a gente tem as barreiras de relevo. Ó. Então tem uma serra, uma formação, o ar vem, esse ar úmido ele sobe a formação de relevo e não consegue vencer essa formação de relevo. Ele vai condensar nas nuvens e vai precipitar, chovendo de um lado desse relevo. Do outro lado, esse ar seco se dirige aí para o deserto ou para outras áreas. Então, formas de relevo como montanhas e serras representam uma barreira para o deslocamento das massas de ar úmidas. Você vai verificar a massa de ar depois. O ar que vai em direção à elevação é forçado a subir. Nesse desfio, ele se resfria e condensa, formando nuvens e causando chuvas. Ao passar as elevações, o ar que já perdeu boa parte de umidade desce e se aquece. Basicamente, é isso daí. Vegetação. Influencia o clima de diversas maneiras, promovendo o sombreamento do solo e atuando como uma barreira à incidência direta dos raios solares na superfície. Em geral, áreas com densa cobertura vegetal apresentam médias de temperaturas mais baixas que áreas próximas que têm outro tipo de cobertura do solo. A vegetação também influencia a umidade do ar, pois as plantas captam a água do solo pelas raízes e transferem para a atmosfera por meio de suas folhas durante a transpiração. A floresta amazônica, por exemplo, influencia o regime de chuvas não só da região que abrange, mas também de grande parte da América do Sul. E as massas de ar, que são grandes volumes de ar que adquirem características de temperatura e umidade das áreas onde se formam. Isso aqui é um pouquinho mais complexo. Ó. As mudanças nas condições do tempo atmosférico estão associadas aos movimentos das massas de ar, que influenciam as temperaturas e umidade do ar nos lugares por onde passa. Uma massa de ar frio e úmida provoca queda de temperatura e chuvas, e uma massa de ar quente e seca provoca aumento de temperatura e reduz a umidade do ar. Então, a massa de ar ela se forma em superfície homogênea, né? E a temperatura e umidade dessa região ela transfere para uma outra região quando ela se movimenta. E assim a gente tem as massas de ar e as movimentações da massa de ar. Quando as massas de ar com características diferentes se encontram, a área de contato entre elas recebe o nome de frente, que pode ser fria, quando a massa de ar frio avança sobre a massa de ar quente, provocando queda de temperatura, ventos, nuvens carregadas e chuvas, ou quente, quando a massa de ar quente avança sobre a massa de ar frio, fazendo a temperatura subir. As correntes marítimas são porções de água que se deslocam pelos oceanos e têm características próprias de velocidade, salinidade e temperatura, apresentando a temperatura do local onde se originaram. Assim, as correntes quentes têm origem nas regiões tropicais, as correntes frias originam-se em regiões mais frias, como os polos. As correntes marítimas quentes contribuem para o aumento da evaporação das águas oceânicas e da precipitação e também aquecem regiões frias por onde passam, enquanto as frias reduzem a temperatura e tornam os climas das regiões banhadas por elas mais secos.
Isso acontece porque as águas frias evaporam menos, oferecendo menos umidade para o continente. Aqui eu tenho um mapa das correntes marítimas, né? Que corrente marítima que está de azulzinha é tudo frio, corrente marítima que está de quente, de vermelho é tudo quente. Agora a gente vai, para encerrar a aula, falar dos principais climas do mundo de uma forma resumida, porque o que nos interessa na próxima aula são os climas do Brasil. Então, por exemplo, o clima equatorial. Regiões próximas à linha do Equador, temperatura média anual geralmente elevada, acima de 25 graus Celsius, e a amplitude térmica é pequena. Ou seja, a diferença entre a mínima e a máxima é pequena. As chuvas são abundantes e bem distribuídas ao longo dos meses do ano, portanto, é um tipo de clima quente e úmido. O tropical diferencia-se do equatorial no seguinte sentido: localizado na zona tropical do planeta, a média da temperatura são superiores a 18 graus e a precipitação média anual é elevada, mas não chove tanto quanto no equatorial. Apresenta duas estações definidas, com verão quente e chuvoso e inverno frio e seco. Semiárido, regiões localizadas em zonas tropicais e temperadas, ali dependendo da situação. Apresenta temperaturas elevadas com média anual superior a 26 graus Celsius. As chuvas são escassas e concentradas em alguns meses do ano, havendo longos períodos de seca, portanto é um clima quente e seco. Polar, regiões localizadas principalmente na zona polar, nas mais altas altitudes ali, né? Latitudes, perdão. As temperaturas são muito baixas durante o ano todo, com ocorrências periódicas de precipitações em forma de neve. Zona temperada, sobretudo no continente americano. A temperatura média anual é inferior a 18 graus, no inverno em algumas áreas as temperaturas podem ser menores que 0 graus, com geadas e neve. As chuvas são bem distribuídas ao longo do ano. Regiões situadas em zonas tropical e temperada, né, que é o desértico ali. Caracteriza-se pela escassez de chuvas, as temperaturas podem ser altas ou baixas. Nos desertos quentes, as temperaturas atingem 50 graus durante o dia e abaixo de 0 à noite. Nos desertos frios, as temperaturas são baixas, apresentando uma média anual inferior a 14 graus. No temperado, zonas temperadas, principalmente na Europa, apresenta de forma bem definida as 4 estações do ano, como primavera, verão, outono e inverno. As médias térmicas anuais estão abaixo de 18 graus e as chuvas, embora não sejam abundantes, são bem distribuídas ao longo do ano. E o clima frio em regiões de altas latitudes, principalmente na zona temperada. Caracteriza-se pelas baixas temperaturas na maior parte do ano, o verão é curto e o inverno é longo e rigoroso, com intensa precipitação de neve. O clima mediterrâneo, que é característica de algumas regiões próximas ao mar Mediterrâneo, apresenta verão seco e quente e inverno com muita chuva e temperaturas amenas, ao contrário do tropical. E o frio de montanha, áreas de altitude elevada, como na Cordilheira dos Andes, nos Alpes e no Himalaia, apresenta baixas temperaturas o ano inteiro. Então aqui a gente tem um mapa mostrando aí, né, as cores mais quentes, vermelho, laranja, amarelo, são climas quentes. E as cores verde são regiões de clima frio, aí mostrando para vocês. Essa aula ficou um pouquinho grande, mas vamos lá. Encerramos a nossa aula de hoje. Se inscreve no canal, dê o seu like lá e até a nossa segunda aula do quarto bimestre, quando a gente vai falar dos climas brasileiros. Até mais!